Como vimos no último vídeo, a termoquímica estuda o calor trocado, produzido ou consumido nas reações químicas. A gente vai estar sempre preocupado com variações em entalpia, porque a maioria dos processos bioquímicos ocorre a pressão constante, e a gente viu que o calor trocado à pressão constante é igual à variação de entalpia. Então, nessa semana, a gente vai se preocupar em calcular a troca de energia na forma de calor em processos físicos e químicos. Primeiro, a gente vai ver a troca de energia em processos físicos, ou seja, processos que não mudam a composição da substância envolvida. Por exemplo, quando a gente evapora a água no estado, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, a água no estado líquido é H2O, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, e a água no estado gasoso continua sendo H2O. Então a composição não mudou, continua tendo um átomo de oxigênio e um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Antes de a gente ver esses processos de fato, a gente precisa definir uma coisa bem importante que é o estado padrão. O estado padrão de uma substância, por uma dada temperatura, é o estado da substância pura sob pressão de 1 bar. Então o estado padrão serve para simplificar as coisas. A entalpia pode depender da temperatura, pode depender da pressão. Então uma convenção que se adotou é fixar a pressão. Então a entalpia, agora a gente vai se preocupar com a entalpia padrão, mudanças de estado padrão, que envolvem sempre a pressão fixa em 1 bar. A temperatura pode variar, a temperatura do processo pode acontecer a 300 graus Celsius, a 200 graus Celsius, não interessa. Mas sempre quando a gente envolver o estado padrão, já está subentendido que a pressão do processo está mantida constante a 1 bar. Então, como eu havia comentado, isso é para facilitar, né? Porque a entalpia normalmente depende da temperatura e da pressão. Então, se a gente fixa a pressão, a gente só se preocupa com variações de temperatura, porque daí a entalpia vai ser uma função apenas da temperatura. O estado padrão, em geral, é representado por uma bolinha em cima do H, ou uma bolinha cortada. Eu botei esse símbolo aqui, que não representa bem o que está nos livros, mas a ideia é, sempre quando tem o H ou ΔH com um zerinho em cima, assim, indica que é um estado padrão, que envolve um processo em que a pressão é fixa em 1 bar. Então, como eu havia comentado anteriormente, a gente vai se preocupar em calcular a variação de calor em processos físicos e químicos. Primeiro a gente vai se preocupar com processos físicos, e lembrando que as transformações físicas são aquelas que não têm mudança de composição, né? Não tem nenhuma reação química. E as transformações físicas mais importantes que a gente vai ver são as transições de fase. Nesse sentido aqui, fase não significa estado físico, tá? Não é fase líquido, fase sólido, etc. Pode indicar isso também, mas fase é um conceito um pouco mais geral, um pouco mais abrangente. Na termodinâmica, a gente chama de fase como uma parte homogênea do sistema, onde suas propriedades intensivas são constantes. O que são essas propriedades intensivas? Coisas como, por exemplo, a temperatura, a pressão, o volume por mol de substância. São propriedades que caracterizam o sistema como um todo. Então, fase vai indicar algo um pouco mais profundo do que simplesmente estado físico. Significa estado físico também, né? Por exemplo, fase sólida, fase líquida, etc. Mas tem um significado um pouco maior, tá? Além do estado físico. Para exemplificar, né, como a fase indica não apenas estado físico, mas algo mais profundo, aqui está demonstrado 12 fases diferentes do gelo. O gelo é água no estado sólido, né, mas percebam que aqui a gente tem 12 fases diferentes. A gente tem 12 maneiras diferentes da água, do H2O, se organizar no estado sólido. E todas essas fases diferentes aqui do gelo, todas elas têm propriedades intensivas diferentes. Indo um pouco mais para a área da bioquímica, né, fases diferentes também podem ser vistas como compostos biológicos. Por exemplo, aqui eu estou mostrando, nessa primeira figura de cima, uma mudança de fase para membrana, né, para lipídios. Aqui a gente tem uma fase organizada, aqui vista lateralmente e embaixo aqui vista de cima. E quando você aumenta a temperatura, por exemplo, desse sistema aqui, que são os lipídios, formam membrana, você tem uma desorganização da estrutura, né. Aqui dá para ver que elas estão desorganizadas, as caudas estão desorganizadas, e aqui, visto de cima, né, dá para ver que a membrana já não está organizada como deveria, né, já está permeável. Por exemplo, pode ter um íon, por exemplo, que passa aqui no meio que normalmente não passaria. Então aqui a gente tem uma transição de fase, uma mudança de fase, um processo físico, né, que a composição aqui não muda, quando a gente passa desse estado aqui da membrana para esse outro estado aqui da membrana. E aqui embaixo tem uma figurinha bem didática, eu acho, mostrando transição de fase para uma proteína, né. Aqui a gente tem na esquerda a proteína na fase nativa, uma proteína na fase desnaturada, né? Então, dependendo, se você, por exemplo, mudar a temperatura ou mudar o pH do sistema, a proteína pode ir
passar para a sua forma nativa ou pode se desnaturar. Né? Em geral, a forma desnaturada é uma forma inativa, né? Que não tem atividade. E essa forma aqui nativa dela é uma forma nativa da proteína, né? Que ela funciona normalmente. Bem, a gente vai começar com os casos mais simples, né? Que são as mudanças de estado físico. Aqui, por exemplo, a gente tem a mudança de estado de fusão e vaporização. Lembrando que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e a vaporização do estado líquido para o estado gasoso da água. Né? Então aqui tem o ΔH, aqui não está alinhado, mas ΔH para esses três processos. Primeiro para a fusão, né, da água do estado sólido para o estado líquido, a gente tem o ΔH de fusão. Aqui, lembra que tem um zero aqui em cima que indica que é o estado padrão, que isso foi medido a pressão de 1 bar. E entre parênteses está a temperatura que isso aqui foi medido, 273 Kelvin. Então, o ΔH de fusão da água é cerca de 6 kJ por mol. Aqui a gente tem a vaporização da água, passagem do estado líquido para o estado gasoso. ΔH de vaporização, ou ΔH padrão de vaporização, a 273 Kelvin, é 44 kJ em mol. Às vezes eu vou falar o ΔH esquecendo de falar que é padrão, tá? Mas subentendam-se que quando tem o zero aqui indica padrão. E a gente também tem o ΔH de vaporização do metano, passando do estado líquido para o estado gasoso. E percebam, né, que o ΔH de vaporização do metano é 8 kJ em mol, comparado com o ΔH de vaporização da água de 44 kJ em mol. Então aqui é uma pergunta para vocês pensarem: por que o ΔH de vaporização é tão diferente quando a gente compara o metano com a água? Por que o ΔH de vaporização da água é tão maior que o do metano? Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é, né, como a gente calcula esses ΔHs para mudanças de fase, né, esse ΔH de fusão e vaporização. A gente usa um artifício que a entalpia é uma função de estado, ou seja, ela só depende do estado atual do sistema. Então, se a gente quer calcular a variação de entalpia para um processo que começa num certo estado e termina num outro estado, a gente não precisa se preocupar como é que o sistema saiu do estado 1 para o estado 2. A gente só precisa se preocupar com o estado inicial e o final. A gente disse que a entalpia é uma função de estado por causa disso, que ela só se preocupa com o estado atual e independe do caminho, da história até chegar àquele estado. Então, pela entalpia ser uma função de estado, a gente pode calcular a variação de entalpia para processos físicos a partir de duas propriedades. Né? A primeira, que a variação de entalpia padrão para um processo inverso é o negativo da variação do processo direto. Então, se a gente tem que o ΔH de vaporização, ou seja, passagem do líquido do gasoso para a água, é de 44 kJ em mol, o processo inverso, ou seja, a passagem do gás para o líquido, para a água, é menos 44 kJ em mol. Ou seja, o ΔH de condensação é menos o ΔH de vaporização. É claro, mantida a mesma temperatura. Né? Segunda característica importante, aqui só está representando em gráfico, né? Que a diferença, né, a magnitude do ΔH só troca sinal. Se a gente passa do estado A para o estado B, a gente tem a mesma diferença de entalpia quando passa do estado B para o estado A. Só troca o sinal, né? Só troca o estado inicial e o estado final. A segunda característica importante é que a variação de entalpia padrão para um processo geral pode ser dividida em várias etapas. Né? Como, por exemplo, se a gente quer saber o ΔH de sublimação da água, ou seja, o ΔH associado à passagem da água do estado sólido para o estado gasoso. A gente pode não ter esse valor aqui tabelado, mas a gente sabe que o ΔH de variação da água do estado sólido para o estado líquido, e a gente sabe o ΔH da variação da água do estado líquido para o estado gasoso. O ΔH de sublimação é simplesmente a soma da passagem de sólido para líquido e da passagem de líquido para gás. Ou seja, a gente destrinchou esse processo. Né? Um processo que era direto do sólido para o gás, a gente botou o estado líquido ali no meio, porque a gente conhece a passagem de sólido para líquido e líquido para o gás. Então essa é uma característica importante que a gente pode destrinchar uma etapa geral em várias pequenas etapas. Isso é vantajoso quando a gente não conhece o ΔH da etapa toda, mas a gente conhece o ΔH de pequenas etapas, que nos levam, claro, à etapa final. Né? Então, no final das contas, o ΔH de sublimação pode ser descrito como a soma de dois processos, primeiro a fusão e depois a vaporização. E aqui na direita tem um gráfico representando também o raciocínio por trás desse processo. Né? Imaginem aqui que a gente tem um processo geral, do sólido para o gás. Essa variação de entalpia geral aqui pode ser dividida em dois processos. Né? Primeiro do sólido para o líquido e depois do líquido para o gás. Percebam que aqui eu posso dividir em quantos processos eu quiser. Né? Se, por exemplo, eu se eu quisesse dividir aqui em mais 3 processos, eu poderia dividir sem problema algum. O que importa é a informação que a gente tem disponível e, claro, que o processo final tem que ser o mesmo. Né?
Bem, essas propriedades importantes aí, que é o processo direto, o processo inverso, é menos o ΔH. O ΔH do processo inverso é menos o ΔH do processo direto. E essa propriedade que eu posso destrinchar um processo geral em várias etapas vai ser utilizada mais para frente para a gente determinar o ΔH de reações químicas. Tá? A parte de processos físicos era só isso, não tem muito mistério. Em geral, esses ΔHs de fusão e vaporização são tabelados para várias substâncias, então a gente em geral não calcula. E a partir do próximo vídeo a gente vai ver as maneiras de como calcular o ΔH para reações químicas, quando envolve mudança de composição do sistema.